Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao último episódio da Biblioteca de Bolso antes da pausa de verão. Um intervalo de pouco mais de um mês, ocupado idealmente com as leituras que tivemos de adiar durante o resto do ano, algumas delas recomendadas pelos convidados deste podcast. Esta semana recebemos Safa Adib. Trabalhou durante uma década no mundo editorial, teve uma breve experiência na restauração com gastronomia do Levante e abraçou há uns anos a política a tempo inteiro. É um nome conhecido por quem navega no X, antigo Twitter, e acaba de lançar o seu primeiro livro, Líbano, uma biografia, na editora Ideias de Ler. Em 265 páginas, ela conta ao mesmo tempo a história complexa do seu país de origem e da sua família árabe e drusa, com raízes na província do Monte Líbano e terríveis cicatrizes deixadas pelo massacre de Kfar Mata a 5 de setembro de 1983. Nesse mesmo ano, em janeiro, no Dubai, onde os pais se haviam refugiado da guerra civil que destruiu grande parte do seu país, nascia Safa, nome de rio e palavra que significa serenidade e pureza em árabe. As suas primeiras memórias são já de Portugal, para onde a família se mudou em meados da década de 80. No livro, a autora descreve em pormenor todo o seu percurso de integração que a tornou completamente portuguesa, não deixando de ser completamente libanesa, como assinala Rui Tavares no prefácio. Formada em Línguas e Literaturas Modernas, Safa integra neste momento o gabinete do Partido Livre, na Câmara Municipal de Lisboa, organiza um festival internacional de banda desenhada na Maia e escreve uma crónica semanal para o Jornal Económico. Obrigada, Safa, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigada eu pelo convite. Sim. Desculpa. É um gosto estar aqui a falar de livros e não só de política. Deves estar já farta de falar de política, não é? Engraçado. Posso falar de política, mas um convite vocacionado sobretudo para o mundo dos livros já é raro hoje em dia e portanto é bom voltar à casa materna. E é curioso, falando dos livros, tu no teu livro falas da paixão pela literatura, que também foi uma das etapas da tua integração. Começaste por ler os clássicos portugueses e depois foste ampliando a tua biblioteca e um dia descobriste a literatura fantástica, não é? Na Feira do Livro, pela porta do Tolkien, como tantos, não é? Que começam pelo Senhor dos Anéis, e depois disso vieram muitos outros autores. É um género, a literatura fantástica, que muita gente considera menor ou tem menos exposição e é considerada, se calhar, menos literário, o que é já dirás que é um erro. Mas a tua primeira escolha tem a ver com isso, com esse teu universo de leituras, e é o Solaris, do Stanislav Lem. E eu gostava de perceber qual é que foi o teu caminho dentro da literatura fantástica até chegares ao Lem. Olá. Ora bem, é verdade que no meu livro eu descrevo um pouco como é que eu comecei as minhas leituras quando eu era criança. Comecei pelos clássicos, é um facto, pelos clássicos portugueses, depois passei para os clássicos europeus, os autores também, britânicos, os autores franceses, os autores russos, e portanto quando chego à adolescência já tenho ali uma bagagem considerável de literatura. Mas, de facto, foi a saída à Feira do Livro, quando eu tinha cerca de 16, 17 anos, e reparo naquela capa magnífica das edições Europa-América do Senhor dos Anéis, e aquilo fascinou-me, e pensei, pode ser interessante, porque não? Levei o livro para casa e começo a ler e, na verdade, não gostei muito do início da leitura, porque aquilo ainda é um pouco infanto-juvenil no início, não é? Só aos poucos e poucos é que vai ganhando ritmo e uma dimensão mais épica. E então foi à medida que eu ia progredindo na leitura que eu começo a perceber que aquilo tocou num lugar muito profundo dentro de mim e senti ali uma sintonia, uma empatia com aquele estilo literário. Senti que se tinha aberto uma porta para um género literário que explorava universos muito para além da realidade e descobri que isso era algo que eu verdadeiramente gostava, que era algo que me fascinava, o world building do Tolkien, porque de facto quem lê o autor percebe que é imerso naquela realidade. Há uma geografia, há uma estrutura, há uma língua. Exato. Porque ele era linguista, ele
descreve todos os detalhes ao pormenor, as espécies, as raças, o corpus mitológico que antecede a criação da Terra-média. E, portanto, tudo aquilo foi, de certa forma, o início de algo que iria assombrar-me o resto da minha vida. Portanto, eu, no momento em que acabo de ler Tolkien, toda a trilogia, eu decido que quero ler tudo o resto que há para ler. E então foi assim uma paixão, uma obsessão que me levou a explorar o género. Mas, e na trabalhar verdade, também numa editora que publica esse tipo de isso livros. vem muito Isso mais tarde. Isso vem muito mais tarde. Portanto, estamos a falar daqueles anos universitários em que a minha obsessão faz com que eu faço um percurso autodidata, eu tenho de aprender. Não havia assim tanta informação na altura, e então a internet não era o que é hoje, não é? A internet começava a massificar, começávamos a ter internet em casa. Sim, mas nada a ver com o que é hoje, não é? E então tinha mesmo que pensar o que é que eu vou ler a seguir, quais são os autores mais influentes, quais são os clássicos. E então começo a ler a fantasia, o Ursula Le Guin, como é que ele chama? O Stephen Lawhead, os mitos arturianos. Também li tudo o que era mitos arturianos. Na altura também estava muito apaixonada por isso. As Brumas da Avalon. E enfim, foi todos esses grandes clássicos que a Diffel publicou também. E agora já não, portanto, a Diffel, pronto, é uma editora que nos marcou muito na década de 90. E o que é que acontece? A uma certa altura eu começo então a formar uma comunidade de leitores à minha volta. Descubro estudantes na cidade universitária que também gostam daqueles livros e juntamos-nos todas as tardes numa espécie de clube de leitura. Os livros. E alguns de nós jogamos Dungeons and Dragons e Magic e gostamos de heavy metal e lemos os livros todos e dissecamos os pormenores todos. Robert Jordan, que agora fizeram uma série televisiva. Portanto, estamos a falar de livros que estavam a começar. O George R. R. Martin, a Guerra dos Tronos. É naquela altura que começa o primeiro volume do Martin. O primeiro volume sai em 1995. Nós estamos a ler os primeiros 2, 3 volumes naquela altura. Toda a gente falava. Em inglês. Líamos em inglês grande parte dos livros. E toda a gente falava daqueles livros nas comunidades online. O que é que nós fazíamos? Frequentávamos os fóruns online no início dos anos 2000. Estávamos praticamente lá a vasculhar nos fóruns. O avatar tirado também do Tolkien, não era? Luthien, não é? O teu avatar. O meu avatar era o Luthien. Uma personagem do Tolkien, exatamente. E, portanto, começa a ganhar uma certa reputação como uma pessoa que junta muitas pessoas à sua volta. E é nessa altura que também surgem os filmes do Senhor dos Anéis, os filmes do Harry Potter, e começa a haver um boom no meio literário português que quer publicar literatura fantástica em português. Começam a surgir os primeiros autores, as primeiras traduções assim mais significativas, novos autores, e eu envolvo-me um pouco nisso, começo a conhecer alguns editores, e é aí que eu conheço depois o editor da saída de emergência, que me convida então para ser assistente dele. E começa uma longa aventura no meio, porque apanha aqueles anos da Guerra dos Tronos, ainda antes de ser popular. Portanto, ainda antes da série televisiva? Sim. Nós recebemos a primeira visita do autor em Portugal em 2008, quando ainda havia poucos fãs da Guerra dos Tronos. Ele foi ao Corte Inglês, esteve lá a falar para cerca de 50 a 80 pessoas, que não é nada. Hoje em dia teriam de alugar uma sala de espetáculos para o ter presente. Pronto. Não é? Essa foi a primeira visita em 2008. Lembro-me que ele acaba essa sessão a dizer: pois vai haver uma adaptação para televisão, vendemos os direitos para a HBO, não sei bem o que é que vai acontecer. É capaz de ser interessante. E nós, está bem. Saltamos para 2011, a primeira temporada já tinha estreado, um sucesso fenomenal, e ele tinha aceitado o nosso segundo convite para Portugal, e foi então que tivemos que alugar um teatro inteiro. Claro, obviamente. Foram mais de 500 pessoas ali à espera. Foi a loucura. E como é que foi assistir a esse boom? Porque isso é verdadeiramente, em poucos anos, um aumento brutal do número de leitores, de pessoas interessadas. Sim. E, em paralelo, o que é que acontece? Várias editoras começam a desenvolver coleções.
coleções de fantasia, mas também coleções de ficção científica, porque ao mesmo tempo a ficção científica, embora não fosse tão popular quanto a fantasia naquela altura, também já tinha assim o seu nicho. Sempre teve o seu nicho, na verdade, não é? Quer dizer, Sim, porquê? Por causa das edições Argonauta, da coleção Azul de Caminho. Portanto, já tinha muitos leitores. Aliás, eu naqueles anos conheço uma comunidade de leitores de ficção científica que são de outra geração, são mais velhos do que eu, mas que conheciam profundamente o género da ficção científica e que me acolheram e que também me ensinaram muito o que havia a aprender sobre a ficção científica. Com eles, foi com eles que eu descobri os grandes clássicos, como o Stanisław Lem, mas também descobri muitos outros autores contemporâneos que mais tarde deram origem a séries televisivas da HBO e Netflix, e foi aí também que a saída de emergência aproveitou-se desse conhecimento, não é? Desse conhecimento profundo que nós tínhamos, que nós sabíamos quais eram os autores que estavam a ter potencial ainda antes deles serem famosos. E nós, o que é que fazíamos? Caçávamos esses autores logo no início. Quando ainda era possível comprar os direitos, ainda não era demasiado caro. Comprava os direitos por 1.500 euros, que era mais ou menos o normal, 1.500 a 2.000 euros, e depois... Antes de se tornarem demasiado famosos. Às vezes acontecia só 5 ou 10 anos depois esse livro ser transformado numa série televisiva e então já o livro era muito mais famoso e mais caro. Mas aconteceu com muitos livros, não é? Com essa coleção, a coleção Bang, e foi um orgulho ter participado. Eu tenho noção de que há uma geração de leitores que cresceu com esses livros e que ainda hoje gostam muito do meu trabalho. Aliás, foram acompanhando o meu trabalho até mesmo fora do mundo da edição, porque eles olham com muito carinho para esses anos em que eu dei a cara pela editora e fazia questão também de manter... a camisola, a causa, não é? Pois, eu era mesmo muito... Quando sou apaixonada por uma coisa, nota-se logo. Exatamente. Nota-se logo. Nunca fiquei escalado. Exato. Espalhas a palavra. É não é? verdade. É. Faço questão de divulgar e as pessoas depois percebem pela minha paixão, isto só pode ser bom. E de facto foi assim que cresceu a comunidade de leitores Então, fantásticos. e o Solaris? Explica lá como é que chegaste ao Solaris. O Solaris é... Portanto, a minha paixão pela ficção científica. Tolkien foi aquele autor que teve portanto, a porta de abertura para a fantasia. Na ficção científica, na verdade, foi o Ray Bradbury. O Fahrenheit 451 foi o primeiro também é muito grande clássico. Também é um querido lá de casa, sim. Primeiro grande clássico de ficção científica que eu leio, que eu fico maravilhada. E eu também, na altura, era estudante de letras e eu tinha também portanto, línguas e literaturas modernas, variante de inglês e português, e tínhamos uma cadeira que se dedicava também a livros distópicos. E, portanto, acabei por ler também muita distopia graças a essa cadeira na universidade. E aos poucos e poucos, os meus amigos da ficção científica também começam a pôr alguns livros à frente. O João Barreiros, por exemplo, o autor do Terrário, que era um desses dos maiores autores portugueses de ficção científica. Tem científica. uma das maiores bibliotecas de ficção científica da Europa. Não exagero. Sim. Aquela casa é uma biblioteca. Ele tem a maior biblioteca de ficção científica. É um erudito da ficção científica. Ele é uma pessoa que mais compra livros de ficção científica. E uma simpatia de pessoa também. Há que dizer. Por acaso, olha, havemos de convidá-lo. Esses provavelmente vão ser só livros de ficção científica. Mas e então, o Lem? O que é que acontece com o Lem? Como eu sabia que o Solaris também era um filme que já era muito conhecido, Tarkovsky, e eu pensei, mas eu não queria ver o filme, até porque o filme não me parecia atrair muito, não era tanto o filme. Lembro-me de ter pegado nas edições Europa, aliás, foi a primeira edição que eu lia, das edições Europa-América, que não é traduzida diretamente do polaco, e eu, na altura, dormia num sótão. A casa dos meus pais tinha um sótão e eu dormia no sótão, e eu lembro-me de ler o Solaris à noite e estar terrivelmente assustada com a leitura, porque para mim era um livro de terror. Ele, para mim, é fundamentalmente um livro de ficção científica e terror psicológico, não é? A angústia existencialista que está portanto, ninguém sabe o que é Solaris, ninguém sabe como é que o planeta funciona, ninguém sabe como é que ele causa aquele efeito nas pessoas. Ele tem a capacidade de trazer à superfície os maiores traumas e as maiores mágoas de uma pessoa. É capaz de levar à loucura a pessoa. E acho que
o Lem compreendeu uma verdade fundamental sobre nós enquanto humanos, é que nós não temos capacidade para compreender tudo o que se passa. É que há coisas que estão para além da nossa percepção e para além da nossa compreensão. E o Solaris marcou-me muito por causa disso, porque eu apercebi-me disso, apercebi-me que havia aqui uma enorme verdade sobre nós enquanto humanos. E imaginaste como é que seria se tu estivesses na estação orbital a pairar sobre Solaris, que imagens, memórias é que seriam evocadas, é que ele iria buscar, porque cada um deles evoca coisas diferentes. Por exemplo, a personagem principal é o fantasma da amante Então, que se suicidou, e depois aquilo é ele, a culpa também, não é? E culpa, e ele não sabe, e ela própria, a fantasma, não sabe se é real ou se não é, e aquilo acaba por ser uma relação muito angustiante, e depois há solidão, há uma solidão esmagadora. E eu lembro-me da minha primeira leitura ter ficado muito perturbada e ter pensado, eu não consigo continuar a ler isto, mas isto é tão bom e é tão profundo e é tão esmagador. E acho que nunca tinha lido um autor de ficção científica. Há muitos que exploram essa parte do espaço e das civilizações. Os encontros com outras inteligências alienígenas. Exatamente. Há muitos. E muitos deles são fantásticos. O Iain M. Banks, por exemplo, que é muito conhecido. Adoro o trabalho dele nessa área. Mas o Lem... E não sei também... Talvez porque o background dos autores da Europa do Leste é o único no campo da literatura fantástica. Eles têm ali uma produção literária nesta área que é, de facto, muito influente. Há uma voz literária muito singular. E o Lem é capaz de ser o que melhor representa todo aquele conjunto de autores. E, portanto, acaba por ser... Eu depois vi o filme e, sinceramente... E há ainda um outro filme do Soderbergh que é mais romântico, mas não é o romantismo que te leva até ao Solaris. O Lem, apesar de tudo, o Lem queria explorar também aquela relação de amor, que o amor, supostamente o amor salva-nos, não é? Mas não, nem isso. O Solaris faz-nos ver que até mesmo isso pode não ser o suficiente e deixa-nos muito vulneráveis. Isso é mais aterrador do que acreditar que o humor salva, não é? Se acreditares que o humor salva, está tudo bem. Se de repente até isso falha... Exatamente, e por isso é que acho este livro muito aterrador. É capaz de ser dos livros que mais... Voltaste a ler quando saiu a edição traduzida diretamente do polaco? Eu voltei a ler a edição da Antígona precisamente... Mas não no sótão. Não. Só para replicar aqui a experiência, ter toda a experiência. Já tinha a minha própria casa. Já foi na varanda. Não, mas podias voltar a dizer, não, pai, mãe, eu tenho de voltar ao sótão para ter esta experiência completa. Infelizmente já não temos essa casa. Mas foi diferente a experiência da leitura. Foi. Também era outra idade, não é? Já tinhas outra idade. Já tinha uma outra idade, uma outra maturidade, mas também foi interessante ler uma tradução diretamente do polaco, porque deu para perceber também que havia ali umas liberdades na edição da Europa América que, ok, não é bem isto afinal, e começamos a perceber que há uma linguagem mais crua, mais direta, mais clínica, digamos assim, do que aquelas traduções que partem do francês ou do... Por acaso não me lembro se era do francês ou do inglês. A tradução da Europa América. Bocado as coisas, não é? Pronto. E eles às vezes também cortavam ali alguns parágrafos. Havia parágrafos que não percebo bem isto. Corta-se. Enfim, esses livros formaram muitas pessoas, não é? Mas é um facto, também não eram as melhores edições. Não. Mas isso será todo um outro podcast sobre as edições que já tivemos, os parágrafos que desapareceram nas traduções ou que apareceram em traduções. Isso seria todo um outro... Também há acrescentos um bocadinho estranhos, não é? Mas achaste-o mais aterrador nesse aspecto, o facto desta tradução, de que quando lês a tradução do polaco... Achei que as primeiras impressões se mantinham. Achei que consegui ver coisas que se calhar não tinha visto tão bem na minha primeira leitura. Achei que de facto, porque é um mistério, continua a ser um mistério, mas era precisamente essa a intenção do Lem, era não decifrar o mistério. Ele é para provar a nossa incapacidade para compreender tudo o que nós enfrentamos, ou seja, há de tem facto... capacidade de comunicar também, não é?
a impossibilidade exato, porque também há uma quebra de comunicações muito forte em Solaris, não é? Há ali que agrava a solidão das personagens, porque elas parece que estão presas estão presas numa bolha, num espaço frio, clínico, e não conseguem nem comunicar, e estão ainda por cima a ser forçadas a confrontarem os seus piores fantasmas, o que é uma experiência duríssima. Mas não falemos mais da atualidade, por favor. Porque parece que estamos a falar, não é? Reparem, este livro já tem décadas e não deixa de ser um livro profundamente atual. Não envelhece. Não envelhece, pelo contrário. E ele tem muitas outras obras, se calhar não tão importantes ou não tão conhecidas, mas que também merecem ser conhecidas pelos leitores. E a Antígona tem feito esse trabalho de tradução. Nota-se a tua paixão pela ficção científica, pela literatura fantástica. Sim, mas vamos para outra paixão. A primeira, não é? Porque começaste pela banda desenhada, o teu primeiro, não é? Exatamente. A banda desenhada é que é mesmo, de facto, a primeira grande paixão da infância, que é através da banda desenhada da Disney que eu aprendo a ler e a escrever bem português. E todas as semanas comprava um novo livro das aventuras do Pato Donald e do Tio Patinhas. E atenção, eram histórias maravilhosas do Karl Barks, portanto aquilo não era era para um público infantil ou juvenil, mas ao mesmo tempo estávamos a aprender imenso, porque eles às vezes faziam adaptações de filmes famosos ou de histórias muito conhecidas, ou então iam explorar o mundo à caça do tesouro e aprendíamos imenso. Portanto, parte da minha cultura geral também vem desses livros da Disney, que eu acabava de ler e depois começava de novo a ler. Eu relia aqueles livros muitas e muitas vezes, por isso é que depois um dia cheguei à escola e já sabia ler e escrever português perfeitamente. Portanto, como falávamos árabe em casa e eu tinha algum atraso em relação aos meus colegas, mas depois esse atraso foram os livros. Graças aos livros da Disney. Sim. Mas depois a banda desenhada, apesar de ter havido ali uns momentos na minha vida em que houve ali umas fases em que desapareceu, ela volta com mais força já na universidade também, nos anos da universidade, mas especialmente na altura da pandemia. Não sei explicar porquê durante a altura da pandemia, mas foi uma coincidência também, porque também muitos dos meus amigos eram editores de banda desenhada e comecei a relacionar-me muito com eles e estava interessada. Eu já tinha saído de emergência e estava interessada em manter uma ligação ao mundo editorial e atraía-me manter essa ligação através da banda desenhada. E foi assim que eu depois comecei a descobrir novos autores que eu não conhecia. Já conhecia, claro, os grandes clássicos, os franco-belgas e os britânicos, o Alan Moore, que é para mim um argumentista fabuloso, um dos melhores da atualidade. Também os cómics americanos, embora eu não seja uma grande especialista em cómics americanos. DC, não, etc. Não, vou admitir já que eu não sei todos os arcos de história do Batman e do Spider-Man e os universos paralelos. Não, eu não sei dizer isso tudo. Não, conheço histórias no geral, mas não leio aqueles fascículos todos. Nos últimos anos tenho ido ao Festival Angoulême, fui lá nos últimos 2 anos. O principal festival europeu, não é? O maior festival de banda desenhada europeu, é fabuloso, porque toda a cidade acaba por ser um museu de banda desenhada. Nós andamos a pular de exposição em exposição, vemos as personagens de banda desenhada em murais na cidade, os miúdos fazem visitas de escola e fazem filas enormes para entrar nas tendas dedicadas à animação japonesa e ao mangá. Sim, porque o Japão lá é uma loucura, em França. Aqui também já começa a ser, sim, mas começa a explodir também na Europa tudo que seja oriental, não é? Japão, Coreia. Sim, e Portugal já vai um pouco mais tarde do que França, não é? Sim. Portanto, em França o fenómeno já é assim há décadas. Em Portugal, talvez nos últimos 10 anos é que começámos a ver esse fenómeno a fervilhar. O que é curioso, porque nós somos da mesma idade e não sei se víamos a mesma televisão, mas eu via muita mangá quando era miúda. Anime, sim. Akira. Sim, também. Akira. Quer dizer, e tantos outros. E é curioso, mas que depois não se traduziam
em livros de banda desenhada. Estava na televisão, não estavam nos livros. Demorámos um bocadinho a chegar lá em termos editoriais. Houve umas tentativas de publicar mangá em Portugal, mas acabaram por ficar pelo caminho. Não era fácil, não era um mercado fácil, e ainda talvez não tivéssemos o público certo na altura. Agora sim, é um público jovem, sobretudo, não é? Portanto, estamos a falar de uma faixa etária que vai desde os 13, 14 até aos 21, 25, portanto, e até pode arrastar-se para além disso, mas é verdade que os mais jovens adoram. Aliás, eu vi isso em França, à loucura. Há lá um livro de uma feiticeira, de uma feiticeira, de uma autora, uma mangaka japonesa. Meu Deus, e os miúdos até usavam... É tipo Harry Potter. Eles faziam cosplay, claro. O cosplay, e usavam... mascaravam-se com uma feiticeira do livro, e eles adoravam. E a Angolema inteira era só crianças a passear com os chapéus da feiticeira. Eram personagens de banda desenhada ao vivo por toda a pequena... Mas voltando à BD, há 2 autores que eu gostava muito, muito de destacar. Que são e que me têm acompanhado, especialmente desde a pandemia, e que acho que têm feito as melhores histórias da atualidade, que é o Jordi Lafebre e o Zidrou. Eles às vezes trabalham em conjunto, como por exemplo no Verões Felizes, que é basicamente um regresso à infância, àqueles verões, ou seja, quando nós íamos todos com os nossos pais nas férias grandes, escolares. Sabes o que é engraçado? Porque a família vai numa 4L vermelha. Exato. A minha família tinha uma 4L azul. Portanto, eu acabaste por te identificar muito. Completamente. Eu até me lembro ainda da matrícula daquele carro. Não me lembro dos outros carros a seguir, mas esse era FH 0310. Onde quer que estejas, saudades. Mas sim. Exatamente. A família toda a ir de férias é maravilhoso. Sim, pois é só percalço, é só aventuras, e às vezes os pais discutem e os piqueniques no meio do campo, não é? E eu acho que é muito bonita a forma como os autores conseguem, tanto o desenhador como o argumentista, voltar-nos... É quase uma viagem no tempo, não é? Parece que voltamos àquela realidade em que, analógica, não é? Ainda não estávamos rodeados por estas tecnologias, e o mundo ainda não era assim uma coisa tão assustadora como é hoje, e parecia que as coisas iam ficar mesmo bem, parecia que o mundo ia ser um sítio mais pacífico e sereno e alegre e otimista. E é esse otimismo, é essa alegria que me realmente encanta, tanto no Lafebre como no Zidrou, porque em todas as outras histórias que eu li, eles fazem questão de manter essa beleza na realidade. Mesmo por exemplo, Lydie, que é um livro que eles também escreveram em conjunto, o tema até é um pouco triste. Portanto, estamos a falar de uma mãe que perdeu o filho, e depois toda a comunidade à volta dela finge que a criança ainda está viva. E tentam fazê-la superar o luto dessa forma. E acaba por ser uma história profundamente entrenecedora, sem ser melodramática e pesada e trágica. E eu acho que eles têm uma capacidade maravilhosa de nos fazer puxar para cima as melhores emoções, não é? E fazer-nos refletir também um pouco nessa esperança. É a esperança. Gosto muito dessa esperança. E se calhar também, como estava na altura, na pandemia, que era Estavas a precisar da esperança. Exato. Era um período muito desesperançado. E eu senti que eles trouxeram uma cor e uma alegria ao meu cotidiano, à minha rotina. Especialmente também o livro do Jordi. O Jordi Lafebre escreveu Apesar de Tudo, que é uma belíssima história de amor contada em reverso, não é? Portanto, a história começa pelo fim e acaba no início, mas apesar disso é surpreendente, não deixa de ser surpreendente. E os desenhos e as cores, é tudo maravilhoso. Aliás, a capa do Apesar de Tudo é capaz de ser uma das capas mais maravilhosas, e é romântica, mas sem ser pirosa, não é? Sim. Mas isso não quer dizer que eles também não tenham outros livros em que também abordem temas pesadíssimos. O Zidrou vai um pouco mais longe. Ele tem o Chi, que foi lançado há pouco tempo, que explora muito a questão da violência a que as mulheres do século XIX eram sujeitas pela sociedade patriarcal, e esse acaba por ser muito mais brutal, muito mais cruel.
cruel. De facto, há uma enorme crueldade em torno das personagens femininas. E essa é uma coisa que eu tenho que mencionar, é que todos eles escrevem personagens femininas encantadoras, com uma enorme sensibilidade, o que é raro. Nem todos os homens conseguem, homens autores, conseguem isso, mas eles fazem isso com uma enorme com uma enorme firmeza e capacidade. Passamos para a tua última escolha, que é um livro de contos. Portanto, também leituras breves. Burning Your Boats, de Angela Carter, é algo recente também ou não? Não é? Não, nenhum destes é recente. Os livros que mais me marcaram, devo dizer que devem ter sido todos no período entre os 16 e os 25 anos. Foram as leituras mais marcantes. Uns anos de formação. Exato. Mais formativas. Sim. E acho que se tivesse lido alguns livros fora desse período, talvez não tivesse sido tão marcante. Mas tive a sorte de conhecer a Angela Carter nesse período. Na verdade, esta é uma antologia posterior, não é? Porque eu comecei a ler... póstumo esse, não é? Já foi depois da morte dela. Exatamente. Ela, portanto, morreu em 1992, é uma autora britânica, muito conhecida no meio académico. Ela, portanto, nos estudos de género, já todos conhecem muito bem. Tem uma obra que é muito influente, uma coletânea de contos chamada The Bloody Chamber, O Quarto dos Horrores. Acho que chegou a ser traduzida pela Caminho, naquela coleção azul da Caminho, há uma tradução. Mas, estranhamente, no mainstream literário, a Angela Carter não cresceu, não ganhou notoriedade, ao contrário de outras grandes autoras dos anos 80, 90. Ela nunca chegou realmente a sair daquele nicho académico ou mais intelectual feminista. Sim, é considerada uma autora assumidamente feminista, até porque essa coletânea é uma subversão dos contos de fadas, portanto, ela acaba por... fazendo uso do grotesco, do realismo mágico, da fantasia, ela acaba por oferecer-nos uma outra perspectiva ou seja, a mulher ali não é uma vítima, a mulher acaba por se empoderar, aliás, acaba por conseguir dar a volta ao patriarcado, e são histórias muitíssimo bem escritas. A escrita da Angela Carter era fenomenal. Ela era uma escritora fantástica. Ela tinha viajado no mundo inteiro, portanto, ela tinha uma cultura imensa. Já tinha vivido no Japão, tinha viajado pela Ásia, falava francês. E absorveu isso tudo, essas mundividências, não é? Sim, diferentes. E percebe-se que a visão dela sobre a mulher vai mudando. Ela acaba por se radicalizar um pouco. Ela acaba por até ir muito mais à frente das feministas do seu tempo. O feminismo da Angela Carter, se calhar, faz mais sentido ou é mais compreendido hoje na atualidade do que era nos anos 60, 70, 80, que ainda era um feminismo que ainda estava a pensar em termos mais liberais, digamos assim. Mas hoje compreendemos como ainda é um feminismo muito... Há uma frescura, não é datado. Não é datado. Há muitas autoras feministas que os lemos e eu já considero assim um bocadinho envelheceram mal. Mas, não é o caso dela. Não. Aliás, até porque ela é uma contista, romancista, também tem alguns romances muito bons que exploram a questão da sexualidade e do desejo também. Isso são temas muito predominantes na sua obra. E depois falo de uma forma muito liberada, muito livre, sem restrições, não é? sem restrições, mas também não é de uma forma muito espampanante ou agora vamos mostrar aqui não é para chocar, não é? Exato, ela não faz gratuito, exato. Não é gratuito, é essa a palavra. Não, ela faz com um enorme equilíbrio e sabe caminhar ali no fio da navalha de forma a fazer-nos refletir sobre o papel da mulher, mas ao mesmo tempo é capaz de ser das feministas mais que ainda hoje acho que ela não é compreendida na totalidade. Claro que não posso falar do meio académico. O meio académico tem estudado a Angela Carter com bastante profundidade,
Mas é uma pena. Eu acho que até quando era editora ainda pensei em ir atrás dos direitos, mas sabia que era um livro que não seria considerado comercial. Ia ser difícil. Mas reparem, hoje em dia há muitos filmes e séries que já subvertem os contos de fadas, que já vão buscar a... Mas ela fez isso há 50 anos. Se calhar fez na altura errada, não é? Nasceu na altura errada, escreveu-os... Agora seria publicada, se calhar seria considerada altamente contemporânea, mesmo assim inovadora e na sua abordagem. Sim, eu acho que sim. Eu acho que ela merecia uma nova edição portuguesa. Aliás, se alguém me estiver a ouvir e quiser publicá-la, força. Porque, aliás, todos os outros contos que fazem parte desta coletânea reúnem grande parte dos contos. Lá está, é uma contista maravilhosa e também acho que temos que valorizar o conto, que é outro. Porque o Zé Mário falava no início da questão dos géneros menores e marginalizados, fantástico. O conto também é, em relação ao romance. Ou seja, eu inconscientemente acabei por trazer aqui uma seleção. Estás do lado dos mais fracos, não é? Contra os poderosos. Sempre os marginais. Já reparamos que há aqui um padrão. É engraçado porque eu sempre tive esta necessidade de explorar aquilo que é marginalizado e aquilo que vive nas margens, não é? Que as pessoas consideram inferior. E eu ia lá e dizia: não, mas isto não é inferior. Pelo contrário, isto é maravilhoso. Isto é das melhores coisas que a literatura tem. Tanto a banda desenhada como o conto, como a ficção científica, como a fantasia. Tudo isto são géneros que nós também temos de procurar valorizar. E pronto, eu espero ter feito o meu contributo enquanto editora e continuo a fazer enquanto divulgadora, porque apesar de tudo que mantenho a minha paixão pelos livros, mesmo estando agora totalmente imersa na política, nunca desliguei totalmente a minha ligação ao mundo dos livros. Nota-se bem. Nota-se bem, e o verão não serve só para ler as pilhas de livros que temos em casa, serve também para os editores. E para descobrir coisas novas. E para os editores começarem a pensar se querem realmente estas dicas, aproveitá-las para a rentrée. Eu acho que é uma ótima oportunidade. E mesmo que não seja para a rentrée, pode ser para o ano que vem, não interessa. Nós não somos esquisitos, desde que as edições cheguem em português, por nós está tudo bem. Vou só recordar os livros de que falámos hoje. Falámos de Solaris, de Stanislav Lem, uma edição da Antígona, com tradução de Teresa Fernandes Sviatevix. Verões Felizes, de Zidro e Jordi Lafebre, uma série de BD editada em Portugal pela Arte da Autor, com tradução de Helena Romão. E Burning Your Boats, de Angela Carter, a edição que a Safa nos trouxe é da Chatto & Windus. Infelizmente não há edição em português, portanto editores ficamos à espera de a ler. A pós-produção deste episódio e a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcasts do Público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E, bom, tenham umas boas férias, boas leituras, contem-nos o que é que vão ler, o que é que estão a planear ler, ou o que é que leram. Zé Mário, boas férias. Boas férias e até setembro. Até setembro. E Safa, muito obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.